Lucas capítulo 17. Lucas 17, a partir do verso 11. Amém? Antes de eu ler, antes de qualquer coisa, eu queria te convidar a cumprimentar essa pessoa que está do teu lado. Traz uma palavra de Deus sobre a vida dela, traz uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, uma palavra de fortalecimento em nome de Jesus. Nós não sabemos quando será a volta do Senhor, pode ser no meio dessa ministração. Talvez o teu abraço, a tua palavra possa ser o motivo de transformação de uma vida. E por sinal aí vai uma reflexão para você. Como nós não sabemos o grande dia, a grande hora, a cada momento nós temos ricas oportunidades de ser bênção na vida das pessoas que estão perto de nós ou que passam perto de nós. Então não perca oportunidades em nome de Jesus, porque pode ser a última oportunidade dessa pessoa. E eu não quero que você se culpe a eternidade inteira por causa disso. Amém? Lucas, capítulo 17, verso 11 em diante, diz o seguinte: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo, e este era um samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou que voltassem para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Ele disse: levanta-se e vá, porque a sua fé... Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa mensagem, por essa palavra. Eu quero clamar que essa palavra possa fazer bem aos nossos corações, à nossa vida, que nós possamos ser edificados pelo Senhor mais uma vez, que nós possamos experimentar o novo de Deus sobre a nossa vida, que todos os momentos que transcenderem, transcorrerem durante esse culto, assim como os que nós já passamos, possam ser de bênção, possam ser de transformação, possam ser de cura, possam ser de refrigério, Pai, em nome de Jesus. Fala poderosamente, nós precisamos ouvir a Tua voz, porque estamos na iminência de tomar decisões importantes, e eu creio que essa palavra pode nos nortear. Então, desde já eu impeço toda a barreira espiritual do mal que tente impedir, roubar a atenção dos Teus servos, em nome de Jesus. Eu apresento todas as crianças dessa casa, peço que todo espírito de herência seja repreendido em nome de Jesus, não tocando nessas crianças, para que a atenção dos seus pais não venha a ser roubada. Eu clamo já agradecendo ao Senhor em nome de Jesus, amém. Te convido a sentar em nome de Jesus, amém. A mensagem dessa noite vai falar sobre o caminho da salvação. E eu preciso já contextualizar você, porque talvez você não entenda muito bem o que estava acontecendo ali. Então, entender o contexto faz toda a diferença. A palavra de Deus fala que existiam algumas coisas específicas que faziam com que as pessoas tinham por necessidade ser afastado do convívio social. Amém? Então, pessoas que tinham algumas doenças, entre elas a lepra, hoje chamada de quê? Hanseníase. Então, as pessoas que tinham lepra, elas precisavam, uma vez constatado a lepra sobre o seu corpo, o que tinha que acontecer de imediato? Era tirado do meio da sociedade. Traduzindo, elas continuavam morando como se fosse num bairro separado daquela localidade. Numa distância que as pessoas pudessem levar alimento para eles, levar coisas a eles, né? Para que eles pudessem se sentir protegidos pela cidade, pudessem ver os seus parentes amados, porém, com uma característica. Qual era? Não podia o quê? Não podia tocar, não podia chegar perto. Então, as pessoas precisavam o quê? Precisavam ter a distância de um olhar, mas não podiam estar o quê? Na distância de um toque. Eu aprofundo isso, né?
Então, é literalmente, poxa, quem aqui tem criança pequena que nunca passou por aquela experiência dela entrar naquela loja de brinquedos que parece, por um lado, o céu, mas, por outro lado, parece o inferno de tentações perigosas, né? Sem fazer jabá para o nome da loja de brinquedo, que a criança entra ali e aí ela entra como? Maravilhada. Quem já viu isso aqui? Quem já teve uma experiência dessa? Mãe, pai, oh, quase fibrilando, né? A loja tal tá ali, aquela loja. E aí corre e passa para aquele negócio, parece que tem um negócio de vidro na entrada, e corre e entra ali, é maravilhoso. Porém, 5 a 10 minutos depois, o que era o céu se torna o inferno. Por quê? Porque ela quer todos os brinquedos possíveis que existem ali dentro. Eu quero, e você não, e você começa a puxar, e aquela gritaria, eu quero ficar aqui, eu não quero mais voltar para casa. Não é assim que é? O mais engraçado é que isso normalmente acontece com crianças do quê? De 6, 7, 8. Algumas de 12, 13 anos também acontece. Mas aí é outra história. Aí eu tenho um gabinete ali que eu posso marcar com o pai, né? Com o pai e com a mãe. Aí é outra história, né? Amém, igreja? Tem pais aí que precisam. Não é a criança que precisa, não. Quem precisa é os pais, né? A criança tá só seguindo o quê? O bumbo está batendo, ela está seguindo um compasso. Então tem que pegar o orelha dos pais, não é das crianças, né? Mas o fato é, aquilo que era uma bênção pode, no estalar de dedo, se tornar o quê? Um grande problema, pode se tornar até mesmo uma maldição. Porque se aquelas crianças não entenderem a administração da vontade, se ainda quando crianças elas não começarem a aprender isso quando elas forem adultos, elas vão ter sérios problemas. Sérios é pouco. Eu vou usar a palavra seríssimos problemas. É interessante que, num país específico, o índice de suicídio entre os jovens é muito alto. E aí você vai estudar por quê. Às vezes, a pessoa se suicida porque ficou em segundo lugar na classificação geral da turma. E aí você para e olha aquilo por quê? Porque a competitividade entre eles é tão alta que o ficar em segundo lugar já é uma frustração a ponto de não querer mais a vida. Não tem mais sentido minha vida porque eu fiquei em segundo. Olha só que absurdo, a coisa chega a um nível absurdo. Mas eu me pergunto, por que isso? Porque não foi trabalhado com essa pessoa o quê? A frustração. Então, se você quer dar um grande presente para os seus filhos, aprenda no silogismo matemático a menor premissa que existe, que é o quê? O não. É a menor partícula. É a premissa mais, é a mínima possível. Não. É o símbolo menor. Não. Você precisa dar esse presente aos seus filhos. Maridos, você precisa dar esse presente às suas esposas. Uau, pronto, agora acabou o culto. Amém? Vamos orar para encerrar, porque segura a mulherada aí. Estava tudo indo bem, né? Criança, adolescente. Maridos, se vocês amam as suas esposas, vocês precisam aprender a dizer não para elas. Porque na hora que chega a fatura do cartão de crédito e não tem como pagar, o que vai acontecer? O inimigo vai tocar a campainha de brincadeira, como um espírito pequeno, e vai correr para se esconder? Não, ele vai estar sentado no sofá com a tua pipoca de micro-ondas, com o controle remoto da tua televisão. Porque o inferno vai se estabelecer na tua casa. Então é muito melhor você aprender a dizer não, espera, não é o momento, do que você querer fazer os desejos e se arrebentar. Estava atendendo uma pessoa há poucas semanas atrás, na qual a crise do casal passava exatamente por isso. O marido estava passando uma situação de dificuldade e ele pediu algo à esposa, e a esposa, amando muito, aí já era o contrário, amando muito, o que ela fez? Eu não consigo dizer não para ele. Aí o que aconteceu? Estavam lá agora, sentados no gabinete, com um problema gigante nas mãos. E o mais interessante é que, aí vai uma outra reflexão que não estava aqui, mas vê agora. Muito cuidado com o quê? Com as sociedades. Porque nesse caso, o grande problema se iniciou porque eu tenho uma grande oportunidade, você que é meu melhor amigo, eu quero te botar nessa chave aqui. Aí, pô, mas eu não sei, não, vamos comigo, vai dar certo. E é só você colocar o dinheiro e tudo vai acontecer.
Quem aqui conhece uma amizade que foi destruída, amizade de infância, às vezes, por causa de sociedade? Precisamos evoluir na igreja para aqueles cameraman móvel, porque também agora tinha que ter um cameraman para ir filmando as pessoas para verem os braços, né? Então, são muitas histórias que as pessoas têm, eu conheço também, de grandes amizades que se ruíram exatamente por quê? Por causa de sociedade e negócio. Então você está dizendo, pastor, que amigos não podem entrar em sociedade? Eu não estou dizendo isso. Mas eu vou te dizer que a estatística não é nada agradável. Nada. A estatística é péssima. O que eu já vi nos meus anos de vida e nos meus anos de ministério, quase todos os casos terminaram o quê? Em amizades, se não terminadas, o quê? Machucadas. Então, muito cuidado quando você for convidado para fazer parte de uma sociedade. Muito cuidado. Amém? Como falei, não está escrito aqui, mas vê agora, eu já estou aproveitando e estou entregando. Vamos voltar aos leprosos, então. Então, aquelas pessoas já estavam vivendo à margem da sociedade. E é por isso que o texto fala que Jesus estava chegando numa cidade e, de repente, pessoas chegam a ele e começam a fazer o quê? Começam a gritar, começam a chamar a atenção dele. Por quê? Porque essas pessoas estavam à margem. E eu pergunto a você o seguinte, quantas vezes nós cometemos erros, agimos de formas que nós somos considerados verdadeiros leprosos dentro da sociedade? Quantas vezes nós cometemos situações, entramos em situações que as pessoas começam a olhar para nós com um verdadeiro nojo, um verdadeiro asco? Alguém aqui já teve essa sensação? Ah, eu já tive. De você fazer uma coisa, aquilo não dá muito certo, aquilo não ser muito legal no frigir dos ovos, só que muitas pessoas até que estavam te incentivando, te motivando, agora olha e fala, caramba, não, você é amigo dele? Não, nem conheço. Mas você andava com ele? Não, pode ter até que, mas eu bebia muito na época, eu devia estar bêbado. Eu não lembro, não. Estava chapado. Não. Caramba, eu andei com ele, sério. Eu estou levando num tom de brincadeira aqui, mas a coisa é muito séria. Alguém aqui já passou por isso? Pá. Quantas vezes na história da nossa vida nós passamos por situações como essa? Porque a nossa característica normal é de quê? De acusação. É de um coração duro. É de língua de lança. Essa é a nossa natureza normal de ser. Por isso que nós precisamos ser transformados dia após dia através do Evangelho. Porque a nossa natureza é pecaminosa, a nossa natureza é má. Mas quando nós somos transformados, quando nós somos redimidos, quando nós somos libertos, as coisas mudam na nossa vida. E aí nós começamos a agir de uma forma diferente diante do que a sociedade, é o que a sociedade espera. E aí as pessoas chegam e falam, uau, como está mudado, está transformado, não estou reconhecendo. É o filho da fulana mesmo? Ah, sim, só para constar, tá? Porque quando faz besteira, com certeza não para ali naquela geração não, né? Normalmente vão buscar a bendita da mãe, né? Então você, mãe, que aí não aperta lá, aí lá na frente pode ter certeza que você vai ser lembrada. Aí, ó, filho da fulana. Né? Às vezes o pai nem é lembrado, mas a mãe sim. Né? Amém, mães? Não é isso? Não, pastor, tá fora do texto, não é isso não. Não é isso? Pois bem, indo mais à frente. Por mais que você esteja se sentindo isolado, por mais que você esteja se sentindo desamparado, por mais que você esteja no, entre aspas, leprosário, por muitas vezes você não está tendo o contato físico, por muitas vezes você não está tendo o abraço, mas uma coisa é certa, as notícias chegam aos seus ouvidos. E é muito interessante isso, porque quando nós deixamos de abraçar, que é uma das nossas sensações, é um dos nossos atos sensoriais, não é isso? Então, quando nós abstemos dos abraços, as nossas emoções são tolhidas daqui. Isso aqui tira. Quando nós paramos de beijar, tira.
e de outras coisas mais, porque o público é eclético, mas você que é inteligente já entendeu, tira. O que sobra? O que sobra é um senso de percepção muito maior. Porque quando você beija, quando você abraça, quando você acaricia, sensações acabam o quê? Te confundindo. Suas emoções como se estivessem serpenteando entre a lógica e a sensação. Entre a lógica e a vontade. Entre a lógica e o libido. Está entendendo isso? Então, em alguns momentos, quando somos considerados excluídos, quando somos afastados de certos prazeres, a nossa percepção para aquilo que é o importante fica muitas vezes maior. E aí não está escrito, mas me vê agora. Por isso que o Senhor permite muitas vezes que os justos passem pela prova. Por isso que em alguns momentos o justo é colocado como se fosse num leprosário. Porque quando você está no meio da sociedade, você está se contaminando com tudo que eles fazem. E aí você se desliga de Deus. Você se desfoca de Deus. E aí, às vezes, essa mesma sociedade fala, leproso, sai de perto de mim. Aí você vai para um cantinho triste. Aí, nesse cantinho triste, não é o lugar que o Senhor te queria. Mas ali, naquele momento, você largando mão de alguns desejos. Meu Deus do céu. Aí tu vai, está com um emprego bom, está fazendo o quê? Está tomando uísque. Está vindo agora, eu estou entregando. Está ganhando bem, está final de semana em Búzios. Não posso ser igreja, não tem que curtir Búzios. Está um pacote muito bom, pacote de Deus, 30% de desconto. É de Deus esse negócio aqui, é de Deus. Você tinha um compromisso na igreja, você cantava no coral, você ia ministrar na escola dominical, aí Deus mandou um pacote com 30% de desconto em Búzios. Perfeito, show de bola. Pastor, você está dizendo que é pecado? Eu não estou falando nada disso, você é inteligente, você está entendendo minhas palavras. Se eu estivesse falando para pessoas simples, eu falaria de uma forma mais simples. Como eu falo para um público seleto, eu posso falar de uma forma mais direta, porque vocês têm capacidade perceptiva de entender e interpretar o que eu estou dizendo. Amém, igreja? Amém. Essas mais de 1000 pessoas que assistem, estão fazendo parte desse canal do YouTube também. Perfeito? Tem 1 milhão não, tem mais de 1000 pessoas que seguem esse negócio aí. Então são pessoas que estão o quê? Pô, estou ligado no que está sendo dito, eu estou entendendo, estou interpretando, então vamos continuar. Perfeito? Então, indo mais além, não estou dizendo que você prosperar e ter bênçãos é maldição sobre a tua vida, mas a bênção e a maldição andam o quê? Entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Entre meio-dia e 1h da tarde. É muito perto. E as pessoas que estão no sufoco, que estão lá no leprosário, não têm esse risco. Então, às vezes, Deus permite que alguns fiquem lá um tempo para acordar. Para fazer com que as sensações sejam afloradas em quê? No sentido mais importante, que é conseguir ouvir o que está sendo dito. Interpretar o que está sendo dito. E aí ir para uma outra esfera, que é o quê? Decidir o que está vendo. E aí você fala, calma aí, como assim decidir o que está sendo... Fiquei confuso. Te explico, não seja por isso. Porque quando você ouve, a palavra fala o quê? Que a nossa fé está atrelada ao quê? Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está escrito isso na Bíblia. Então, quando eu largo mão das outras coisas, eu começo a prestar atenção e ouvir de verdade, com todo o meu coração, coisas começam a acontecer. E aí agora eu preciso que, em cima disso tudo, lançar mão de um outro sentido, que é o que? A visão. Mas, pastor, essas pessoas estão no leprosário. E aí vem uma reflexão que eu já trouxe algumas vezes na minha vida, diante da... Aí você fala assim, pastor, você tem direito de falar sobre isso? Eu vou te falar, eu nunca morei lá, mas eu fui pastor de comunidade por mais de 10 anos. Então, eu acho que eu me sinto homologado para poder dizer o que eu vou dizer. E o que é, pastor? Simples. Ser favelado não está relacionado ao CEP onde você mora. Ser favelado está relacionado a estado de espírito. Pastor, complexo isso aí. Vamos junto então, depois vocês me defendem. Muitas pessoas moram em comunidades e não são favelados. Muitas pessoas moram em condomínio de luxo e são favelados. Acredite nisso. Quando eu era jovem, a gente morava num condomínio de classe média alta, lá em Vila Isabel.
E tinha gente que comia banana e jogava pela janela. A gente olhava aquilo, caraca, meu, é sério, tem casca de banana voando. Aí quando eu quebrava o ovo, jogava a casca pela janela da cozinha. Aí tô, caraca, que é isso, cara? Apartamento quase de 1 milhão, mas nego tacando bagulho pela janela. O que é isso? A pessoa tem dinheiro, mas lá dentro, ela age como um favelado. E eu tenho uma experiência, em contrapartida a isso, né, fazendo evangelismo no Morro da Mangueira, na Candelária, para ser mais exato nesse evangelismo, marcou muito a minha vida isso. A gente foi, estava evangelizando, e aí nesse dia tinha acabado a escola dominical, e a gente falou assim, poxa, vamos visitar algumas pessoas que não estão conseguindo vir à igreja. E a gente foi na casa de uma senhora. Até lembro mais ou menos, ali entramos no beco, tal, passava pela boca de fumo, virava para a esquerda, na rua de trás, antes do cemitério dos cachorros. E com essa mangueira, até seguiu o mapa comigo, né? Aí batemos lá, oi, irmão, se a gente tiver que fazer uma oração com a senhora não está conseguindo a igreja, tá ruim, tô doente e tal. Então a gente vem aqui, a igreja vem a você, não seja por isso. Entre, meus filhos, entre. Aí entrou ali, né, uns 4, 5 jovens. E quando eu entrei naquela casa, eu olhei, cara. Minha avó, que Deus a tenha, ela tinha uma mesinha de centro, de madeira, baixinha, que devia ter 1 por 60. Alguém já viu essas mesinhas que tinha nas casas antigas? Então tinha ali os sofás, e no centro da sala tinha aquilo ali. E normalmente, em cima dessa mesa, tinha o quê? E o que mais? Tinha outra coisa junto do vaso de planta. Pô, o paninho de crochê, meu amigo. É certo. Olha aí, hein? E não é comprado não. Era feito pela dona da casa. Honra, dignidade, serviços laborais. Era ela que fazia. Você já viu isso, moça? Aquele paninho em cima da mesa, lembra disso? Você é jovem, você não lembra? Eu tenho até hoje. Mas isso era o kit básico, não era isso? Não era? Na casa da minha avó tinha, né, mãe? Tinha naquela mesinha de madeira, né? Que normalmente só tinha 2 cores, era o mogno e esqueci o nome da outra, né? Que era muito escuro ou escuro. Pinos, né? Só tinha aquilo ali, meu amigo. Hoje em dia tem um monte de cor diferente, né? Tinha 2 cores ali, que aí você passava na madeira o quê? Óleo de peroba, porque os bagulhos eram de madeira de verdade, né? E tava ali a sala, ia ter mais praticamente, mas aí tinha mesinha, tinha um sofá. E aí quando eu cheguei na casa da irmã, eu entrei, e eu olhei, bati o olho e falei, minha avó tinha uma mesinha dessa, já rolou a simbiose, né? Já falei assim, pum, colou rapó ali, eu falei, eita caramba, aí ó, essa mesinha tinha na casa da minha avó, gostei dessa senhora. Aí eu olhei, pum, estava lá o paninho em cima com o jarrinho. Falei, estou em casa, estou me sentindo em casa. Vamos orar, que Deus está nesse lugar aqui. E ela chegou e falou assim, desculpa, meus filhos, mas eu não sabia que vocês vinham, eu não tive tempo de arrumar a casa. Pô, cara, eu olhei aquilo, tinha os 2 sofás, coberto por um lençol todo rasgado, as molas chegavam a subir por cima do lençol. Eu olhei e falei assim, se eu sentar nesse sofá aqui, eu vou estar pecando, porque eu vou acabar de quebrar o sofá da irmã. Ela senta, eu falei assim, não, irmã, senta. Eu falei, minha irmã, vigia, não manda eu sentar, não. Não manda não, que o sofá não testa o anjo, não, deixa o sofá, eu estou bem aqui, irmã. E aí alguns mais magos sentaram no sofá ali e tal, e aí ela puxando ali o lençol para esticar, aquela mesa com arrumadinha ali no meio. Tinha mais um móvelzinho que eu não lembro qual era do outro lado, porque eu fiquei tão apaixonado pela mesinha que minha avó tinha, que eu fiquei... Sei que aí eu olhei para o resto da casa. Que era uma casinha pequenininha. E aí ele tinha uma cama forradinha, um fogãozinho de 4 bocas, bem moído, uma geladeira azul, e em cima de uma geladeira azul sempre tinha o quê? Deus está revelando nessa igreja. Tinha um pinguim de louça. De louça. Tinha um pinguim de louça. Quando eu olhei o pinguim, a lágrima veio. Eu falei, pô, tinha um pinguim na geladeira, cara. No meio, certinho. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, cara. Na pia ali, umas meia dúzia de panela areada. E eu olhei e falei, essa mulher é muito pobre. Ela mora no meio da comunidade. Mas eu nunca posso chamá-la de favelada. Você está entendendo isso? Não está relacionado à tua classe social, está relacionado aonde você coloca os seus ouvidos e aonde você coloca os seus olhos.
E eu lembro como se fosse hoje ela falando, eu não tive tempo de arrumar a casa. E eu fiquei olhando aquilo e falei, o que mais ela poderia fazer de diferente do que eu já estou vendo? Que alegria eu tive de fazer parte do corpo de Cristo, que alegria eu tive naquele momento de fazer parte da equipe de evangelismo, que alegria eu tive que, em vez de voltar rápido ao meu condomínio de luxo, eu decidi ficar mais meia hora na comunidade para poder fazer aquilo. Porque eu tinha um condomínio de luxo para voltar. Fato. Mas eu decidi, não, eu vou ficar mais um pouco no evangelismo aqui. Eu quero andar por dentro dessa comunidade. Eu quero aprender um pouco mais do ser humano. Uau, irmãos. Glória a Deus. Então, ali foi um exemplo desses dois que eu trago, clássico, que você pode ser uma pessoa indiferente do que você tem hoje. Está relacionado a quem você é de verdade. E é sobre isso que eu estou falando. Aqueles homens estavam leprosos, mas eles decidiram ouvir a palavra do Senhor. Aqueles homens estavam isolados, mas eles decidiram ouvir palavras de esperança. E eu pergunto a você, como devia ser o papo dentro de um leprosário? Pensa aí comigo. Não, que o dólar vai subir. Caramba, vai ter uma mudança cambial. Será que é esse o papo? Não, o ministro da economia? Caramba, eu não acredito, cara. Será que é essa conversa que tem dentro de um leprosário? De pessoas que estão na reta final? Será que é isso? Ou será que muitas daquelas pessoas permitem ser levadas pelo desânimo, pela descrença, pelo desespero, pelo medo? Quero que você pense, eu não quero que você fique olhando para a minha cara. Pensa de verdade. E vou dizer mais, se você estivesse numa situação como essa, o que você permitiria que povoasse sua mente? Porque ficar ouvindo uma história é mole, mas eu quero que você entre na história, que você faça parte dessa história comigo, que você se coloque no lugar dos personagens e reflita, mas reflita de coração. Como eu estaria me colocando se eu estivesse numa situação de dificuldade? Como eu estaria me colocando se eu tivesse sido colocado à margem? Eu estaria o quê? Tomando um porre de um remédio, de um ansiolítico da vida? Será que eu estaria com uma gilete, não fazendo a barba, mas uma outra besteira? O que eu estaria fazendo? Mas uma coisa é certa, naquele lugar, alguns homens estavam com os ouvidos atentos ao que estava acontecendo em Jerusalém. Aqueles homens estavam com ouvidos atentos ao que estava acontecendo na grande Israel. Aqueles homens estavam atentos e ouviram algumas histórias que entrou dentro do coração deles. Sabe, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Quantos leprosos tinham naquele leprosário? Abre o texto aí, me diz aí, quantos leprosos tinham naquele leprosário? Foi, bota de novo aí. O que o texto está dizendo? Esse é o texto. Quantos leprosos tinham naquele lugar? Está escrito isso aqui? Não, calma aí, vamos decidir. Aqui a gente aproveita e estuda para concurso público, Enem, a gente já bota o nível lá em cima. O texto está dizendo que tinham 10 leprosos no leprosário? Sim ou não? Vamos lá, professor. Tem gente universitária, tem gente boa aí nesse negócio. Eu consigo inferir isso no texto? Sim ou não? Por que não? Então você pode estar me dizendo que há uma chance grande de que não existiam somente 10 pessoas naquele lugar? Essa é a reflexão que o Espírito Santo me trouxe enquanto estava ali no meio do louvor. Abre o texto e lê de novo. Aí eu... Não, lê de novo. Aí eu... O texto fala que ao entrar, saíram ao encontro 10 leprosos. E o Espírito Santo falou, nem todo mundo que está passando por dificuldade consegue entender oportunidade.
Nem todo mundo que está passando por dificuldade consegue entender oportunidade. Às vezes as pessoas estão tão ensimesmadas. E eu escutei um termo ontem, caramba, quem foi que me deu aquele... Esqueci, cara, alguém falou uma frase de impacto ontem para mim. Eu tive em 3 situações de evento ontem, quando eu lembro qual foi, eu sei que é tanta coisa que aconteceu, glória a Deus por cada uma delas. Mas o fato, ela falava assim, ela parafraseava a questão das minhas doenças. Era isso. E por sinal, essa eu vou dividir com você. Eu lembrei agora onde eu estava e o que aconteceu. Eu estava no evento, e uma pessoa fazia aniversário, e eu fui convidada para ministrar nesse evento. E é muito interessante quando você é chamada para ministrar no evento, onde metade das pessoas estão com uma cerveja de garrafa verde na mão, uma cerveja verde na mão. É muito legal. E o evento já começou há mais de 2 horas, traduzindo, as pessoas já estão para lá de Bangladesh. E aí você vai falar da palavra de Deus. É um negócio muito legal, meu amigo. Não sei, alguém já teve essa experiência? Muito legal, muito legal. Porque você tem que clamar ao Senhor, Senhor, em 3, 2, 1, derruba o álcool. Aí você entra com a palavra de impacto, ora, e aí as pessoas se vê literalmente, né, voltando à sanidade. É uma situação, não sei se você já teve essa experiência, mas é uma experiência muito boa. E eu não estou de brincadeira, eu estou brincando, não é brincadeira, eu estou falando muito sério. Alguém já teve essa experiência? De estar falando com pessoas chapadas e de repente você clama e a pessoa... Na hora, mas desce na hora o nível. Você vê o nível do álcool descendo, ela conecta de novo contigo e... Então, eu sei que no meio daquele evento o Espírito Santo trouxe uma revelação sobre a vida da aniversariante. Se ela estiver assistindo, depois até me procura. E o Senhor falou, ela tem um problema assim, 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 e eu estou vendo ela numa situação de risco assim, 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 assim. Eu falei, uau, o filme passou à minha frente. Continua o evento, continua o churrasco, tudo bonitinho e tal, segue a administração, tudo perfeito, ok? Quando acabou tudo, eu falei, agora ela veio falar comigo para me se despedir. Eu falei assim, agora é a hora do presente que eu vou dar a ela. Porque Deus falou, ora por cura. E aí, quando ela chegou, eu comecei a conversar, esperando um ponto de contato para poder chegar e orar por cura daquela pessoa. E aquela pessoa chega e fala com toda a propriedade. Não, eu agradeço pela palavra que foi trazida, bibibi, bababá, foi muito bom a história, não sei o que, tal. E quando eu estava passando pelo vale da sombra da morte, não sei o que, tal, eu não tomei um remédio específico. Aí eu, remédio específico? É, porque eu tenho uma situação assim. Eu falei, louvado seja o nome do Senhor. Confirmação da visão que ele tinha dado lá no começo do evento. Né? Só alegrou mais meu coração e me deu mais fé ainda de orar pela situação. Aí essa pessoa chega e fala logo, antes de eu falar, eu queria orar. Sabe quando você vai tentar falar? Eu queria... Mas uma coisa é certa, Deus deu discernimento aos médicos e aos químicos para que, se for a vontade dele, ele criou o medicamento certo para a gente tomar e ficar bem. Sabe o que é você tomar um banho de água fria? Eu falei, eu não estou acreditando que eu estou ouvindo isso. Porque esse é o Evangelho. Deus faz os milagres, faz as maravilhas, mas o que cabe ao homem fazer é o homem que faz. E se ele já fez o remédio, é porque a cura é o remédio. As faíscas saindo da mão, né? Ai, meu Deus do céu, é sério que eu estou ouvindo? Aí eu fechei a mão, falei... Eu já estava com a mão aqui, ó, para tocar. Aí o Espírito Santo recolhe, aí eu recolhi a mão. Falei, meu Deus do céu. Ele falou, muitos estão exatamente como ela. Eu quero dar a bênção, mas eles não acreditam que é possível. Mas quem não acredita que é possível? Será que é quem está no leprosário ou será que é quem está dentro da cidade? Ah, hoje não tem glória a Deus, não tem aleluia. Hoje está um silêncio sepulcral. Mas amém. A gente continua também, porque tá reflexivo o negócio aí. Às vezes os mais doentes são os que estão dentro da cidade, não são os que estão no leprosário. Porque quem está no leprosário está no caminho de cura. Amém? E aqueles 10 homens ouviram falar e eles sabiam que nas peregrinações Jesus estava andando pelas cidades. Mas uma coisa era certa, Jesus ficava um tempo nas cidades, ele tinha um calendário montado, tinha um organograma, tinha um fluxograma. Era isso que Jesus tinha? Não. Então as pessoas tinham que estar o quê?
atentas à oportunidade. Soube que o homem de Deus está na cidade vizinha. Então, o que eu tenho? Duas chances. Qual eram? Ou eu vou para a cidade vizinha, ou eu fico atento que ele vai passar por aqui. E a Bíblia fala que acontecia isso, tanto que na multiplicação do deserto, tinham pessoas que vieram o quê? De diversas cidades. Porque ele está onde? Ele está ali, as pessoas, tipo, não vou esperar não, meu amigo, vai que ele pega uma outra rota. Não tem calendário, não tem mapa que ele segue. Não dá para esperar, não sei se ele vai vir para cá, não sei se ele vai aderar para o outro lado, se ele vai pegar um barco, vai descer. Eu não sei, então na dúvida, se eu não sei, eu quero a vitória, eu vou em direção a ela. E é isso que o Novo Testamento nos ensina. Pessoas que queriam um milagre iam em direção a ele. Pessoas que queriam a vitória iam em direção a ela. E na história dos leprosos não é diferente. Eles ouviram falar sobre o que Jesus era capaz de fazer. E agora, ele entrando na cidade, eles não pensam duas vezes. 10 desses homens correm em direção a ele. E é muito interessante porque eles correm em direção a ele, mas eles entendem os seus limites. Olha esse mistério aqui. Muitas pessoas estão andando em direção ao milagre. Estão fazendo certo, mas não entendem limites. E quando a gente não entende limites, se eu de repente chego e falo, eu preciso chegar mais perto da Jéssica, para impor as mãos sobre a tarrira, e de repente se eu me focar na tarrira, eu não me ligo que tem um degrau aqui no altar, e eu posso me machucar. E aí depois eu ainda vou botar a culpa em Deus, mas na verdade ele não mandou eu ir até ela, ele mandou me aproximar mais dela. Mas no meu afã de fazer a coisa do meu jeito, eu acredito que eu preciso chegar até ela e tocar nela. Aqueles leprosos eram inteligentes, ou pelo menos se tornaram assim, porque eles entendiam que eles não podiam permitir que ele passasse, mas ao mesmo tempo conseguiam entender que as regras da sociedade, eles não podiam tocar nele, porque senão eles poderiam ser mortos. E de que adianta ser curado se eu estou morto? E o Espírito Santo me fez refletir sobre isso. Nós precisamos ter discernimento, que existem coisas que nós precisamos respeitar, e existem outras que nós precisamos ousar. Pastor, a equação não é fácil, não tem problema. A palavra fala que se você tem falta de fé ou alguma dúvida, busca, mas busca de verdade, que Ele te dá a resposta. Amém, igreja? Então eles vão até Jesus, na medida da segurança onde eles podiam estar, mas nesse nível de segurança, eles clamam ao Filho do Deus Altíssimo. E a palavra vai falar exatamente o que? Jesus vira a atenção a eles. E aí, eu preciso falar de uma outra coisa. Quem aqui ora de olho aberto? Quem aqui ora com um celular na mão? Que quando ele vibra, para de orar para dar uma olhada que mensagem que entrou. Por favor, não me leve a mal. Quem aqui na hora da oração está afinando o instrumento? Quem aqui, enquanto no momento da oração do clamor todo-poderoso, está vendo se a chupeta caiu ou não caiu no chão? Caiu agora. Agora para pegar. Coincidentemente ele jogou. Você está conseguindo entender? O que eu estou querendo te dizer é que em muitos momentos você está permitindo que as distrações roubem a tua bênção. É sobre isso. Você sabe como é que o judeu ora? Vou te ensinar. Quando ele para olhar, ele faz exatamente o seguinte. Ele lança a mão e com os dedos ele faz o quê? Segura os olhos. Vai ser um ato religioso. Tá, tudo bem, ato religioso. Mas o que ele faz com esse ato religioso? Nesse momento que eu estou orando, nada mais é importante do que me conectar ao Senhor. Então o que eu faço? Eu fecho, eu seguro o meu olho, para que ele não venha, diante de barulhos, alguma coisa, eu fazer o quê? Instintivamente me distrair e olhar. Porque isso pode fazer com que eu venha me desconectar. Então ele segura o olho. Não estou mandando você se ajudar antes, mas se você não está conseguindo ficar com o olho fechado, segura o teu olho. Pastor, eu estou na portaria da igreja. Como eu te disse, eu estou falando coisas inteligentes para pessoas inteligentes. Eu estou na Central do Brasil, estamos aqui no meio de uma oração, orando por pessoas, e eu estou focado no que está acontecendo. Vamos ser inteligentes. Não é religioso. É inteligência. Eu estou expulsando o demônio. Eu vou fechar aqui o olho.
Mas se você está sentado na nave da igreja, começando o teu culto, se conectando ao Altíssimo, por favor, é um conselho que eu te dou. Esquece todo o resto. Esquece todo o resto. Se necessário for, usa desse artifício. Amém, igreja? É religiosidade? Não, é um conselho. Pastor, eu não quero fazer isso. Perfeito, segue o jogo, vamos embora. Como diz na educação física, no juiz, segue o jogo. Mas se eu puder te trazer um conselho de bênção, eu trago. Aí você decide o que quer fazer com ele. Amém? Pois bem, aqueles homens chegam diante de Jesus, eles fazem um clamor e uma palavra profética é lançada em direção a eles. Que palavra profética é chegada diante deles? Pergunto eu a vocês. O que o texto fala na sequência? O que o texto fala? Eles pedem a cura. O que Jesus responde para eles? E o que isso significava? Era o cumprimento da lei. Por quê? Quando uma pessoa apresentava a questão da lepra, essa pessoa era levada aonde? Era levada ao sacerdote. O sacerdote, atestando que aquilo era aquela doença, aí sim, o que acontecia? Era levado para fora do arraial. Mandava buscar as coisas em casa e dali já seguia diretamente. Não tinha a questão de deixa eu voltar para dar um beijinho, deixa eu me despedir, deixa eu não pegar o meu neném no colo a última vez. Era dado o veredito, automaticamente o que fazia? Era tirado do arraial. Porém, se essa pessoa se restabelecesse, se viesse cura ao corpo dela, o que acontecia? Todos os leprosos olhavam e falavam assim, você está curado, está melhorando. Cara, melhorou, você está bom. Esse leproso podia, diante do parecer do conselho dos leprosos, voltar para casa, voltar para a sociedade, voltar para o emprego, correr para os braços da sua amada. O que estava arriscado acontecer? Ser morto. Então o que ele precisava fazer? Correr para onde? Correr para o sacerdote. Porque chegando diante do sacerdote, ele fazia o procedimento todo, análise, oferta, e aí diante disso, aí ele era autorizado a voltar o quê? Para junto da sua família. A palavra não diz quanto tempo esses homens já estavam no leprosário. A palavra não diz há quanto tempo eles queriam poder ter sua esposa nos braços de novo, pegar os filhos no colo de novo. O texto não fala isso. O texto não fala se seus pais já estavam doentes e ele queria correr para ver se eles ainda estavam vivos ou não. Talvez até para pedir perdão por aquilo que lá ele refletiu tanto. Uau! Lá no texto não, mas veio, eu estou entregando. Veio, a gente vem e eu entrego, não tem problema não. Deus sabe a história que esses 10 homens estavam envoltos. Mas o fato é, eles acreditaram na palavra profética e eles andaram em direção ao milagre deles. E do momento que Jesus lança a palavra, eles não falaram, nós queremos que o Senhor me cure. O que eles fizeram? O que eles fizeram? Eles obedeceram. Mas a palavra certa seria somente obedeceram? O que eles fizeram foi o quê? Andaram pela fé. Porque a palavra fala que em cima da palavra de Jesus eles foram curados. Olha que interessante isso. Em diversos momentos na Bíblia a gente via Jesus chegar, colocar a mão e transformava. Mas nessa história especificamente, o que aconteceu? A Bíblia vai me falar que enquanto eles caminhavam em direção ao sacerdote, o corpo deles foi limpo. E sabe, eu chego ao ápice dessa mensagem, ao final dessa mensagem, refletindo exatamente isso com vocês. Existem situações na vida de vocês que vocês estão esperando o milagre acontecer num procedimento de Thanos, num estalar de dedo. E o Senhor só está dizendo para você, caminha, anda em direção à bênção. Você precisa confiar. E se você fizer isso, o milagre vai acontecer na tua vida. Mas você precisa confiar na minha palavra. Você precisa confiar, você precisa andar pela fé. Chega de você ter dureza de coração e querer que a coisa seja exatamente como você quer.
Chega, não dá mais para agir como uma criança quando está numa loja de brinquedo dizendo eu quero a qualquer preço. Você precisa aprender a ouvir. Você precisa aprender a filtrar. Porque ouvir no leprosário, pessoas ouvem muitas desgraças, muita falta de fé, muito desespero. Então você precisa filtrar aquilo que você está ouvindo na sua vida, para decidir que entre no seu coração o quê? As palavras de bênção e de esperança. Amém, igreja? E aí, quando essas palavras de bênção e de esperança vierem a você, aleluia, aí sim, você vai começar a caminhar. E no meio da tua caminhada, eu posso te dizer que, com certeza, Deus Todo-Poderoso vai operar um milagre em você. Eu vejo aquela menina que está ali, é uma menina. E aquela menina está nos últimos dias de gravidez. E, de repente, ela pode chegar para mim agora e falar assim, pastor, eu tive um sonho. Eu falei, qual o sonho, minha jovem? O meu sonho era que meu filho nascesse nas beiras do Rio Negro, lá no Amazonas. Eu ia falar, uau, plano inusitado, teu plano de saúde te dá direito à melhor maternidade do Rio de Janeiro, mas é um sonho. O fato é, se ela morando no Rio de Janeiro, Ilha do Governador, esse sonho está no coração dela, ela sabendo que já está com umas 40 e tantas semanas, né? Neném já está parecendo um filhote de elefante, deve estar uns 10 meses grávida, essa menina está grávida. Eu era primeiro sargento, essa menina já estava grávida. Eu já sou tenente, ela ainda está grávida. Meu Deus do céu, eu fui sub. Já fui promovido 2 vezes, ela ainda está grávida. Mas o fato é, se ela chega e fala isso, Deus colocou no meu coração, eu sinto isso. Se ela não for na internet, numa companhia aérea, comprar uma passagem, tem chance de se tornar realidade? E se comprando a passagem, baluda como ela é à vista, no Pix. Amém? Recebe a palavra de prosperidade, irmã. Fala amém. Levanta, já dá um pulo aí no teu lugar. Já. Glória a Deus, pego essa palavra. Se ela não for até o balcão com a bagagem dela para o dia certo do embarque, ela vai ter o sonho dela realizado. Sim ou não? Mas veio o anjo do céu e revelou a ela, mostrou a ela, ela está sentindo, isso é de Deus, a igreja confirmou, o pastor falou que teve um sonho também nessa cintura. Vai acontecer ou não? Sabe, é muito óbvio para você falar o não com toda a propriedade olhando para a cara dela. E eu pergunto para você, se Deus tem falado que você precisa fazer certas coisas para viver um novo, por que você não faz? Se Ele está falando um passo para a direita, um passo para a esquerda, por que você não faz? Não, porque me parece lógico a esquerda, porque se eu der um passo na diagonal parece ser melhor. Só faz. Só obedece. Só confia. E aí você com certeza vai viver coisas sobrenaturais, como esses leprosos viveram. O Espírito de Deus nos traz essa igreja essa noite, nos traz esse canal da internet essa noite, para nos chamar a refletir exatamente sobre isso. Falta só um pouquinho de obediência para você viver grandes coisas. Pastor, mas eu já fiz 95% das coisas que precisavam ser feitas. Então eu quero dizer para você que agora só falta 5%. Porque de repente ela teve a visão, teve o dinheiro, comprou a passagem, entrou no avião, desembarcou lá. Mas desembarcando lá, disseram para elas, tem o Rio Negro e tem o Solimões. Ó, dizem que a água do Solimões é mais clarinha. E é mesmo, é? Pô, deixa eu ver. Aí ela vai lá no encontro das águas, vê lá a diferença de uma água para outra. Em breve eu vou filmar isso para vocês entenderem esse negócio aí, esse mistério. Os dois rios andam um do lado do outro, um de cada cor. Então, caramba, que doideira. Uma barata aqui. Alguém já viu isso aqui? Muito maneiro. Você vai assim, tu bota a mão, um é quente, outro é gelado. Um tá mais rápido, outro tá mais devagar, mó barato. O fato é, de repente eu tô... Às vezes ela andou 5.000 quilômetros em direção à bênção dela. E lá ela ainda consegue se distrair e perder por uma oportunidade. E enquanto eu refletia sobre isso, o Espírito Santo falava, às vezes falta só mais um pouquinho de obediência para que o plano completo se cumpra. Para que vocês possam viver coisas extraordinárias em suas vidas.
Eu queria orar por você essa noite. Eu queria clamar ao Deus Todo-Poderoso para que tivesse te dando... O que falta em você? Fala a palavra. Para viver o pleno. Hã? Obediência, outra palavra. Sabedoria, outra palavra. Perseverança, outra palavra. Fé. Persistência. Disciplina. Resiliência. O meu clamor essa noite é que esse misto de palavras seja sobre a tua vida em nome de Jesus. Que esse misto de palavras seja sobre a minha vida em nome de Jesus. Porque não adianta eu fazer por 30 anos e agora me distrair e perder o foco. É sobre isso, é sobre ser firmes e constantes, superabundantes na obra de Deus. Nesse texto, o que ficou faltando? Nessa passagem ficou faltando. Hã? Aqueles homens saíram da posição que eles estavam pela fé. Aqueles homens andaram em obediência e com isso alcançaram um milagre. Porém, quando eles viram que o milagre aconteceu, o que eles fizeram? Aí mesmo que eles correram em direção ao sacerdote. E o Espírito Santo falava de uma forma muito clara. Daqueles 10 homens, somente um, vendo que estava curado, vendo que o milagre tinha acontecido, e que agora nada mais importava, porque o sacerdote só ia o quê? Dar uma homologação. O sobrenatural havia acontecido. E o que ele faz? Para toda a lógica agora. E eu preciso voltar aos pés do Filho de Deus. Eu preciso agora não de um documento assinado, um nada consta. Não, eu preciso voltar e me ajudar naquele que resolveu minha dívida. Eu não preciso agora de um atestado sanitário de origem. Eu preciso agora voltar àquele que me deu a cura. Não, mas o documento é importante, porque o documento eu pego a qualquer hora, mas ele pode ir embora a qualquer momento. Eu preciso voltar agora, eu não sei se eu for lá e se eu voltar eu ainda vou encontrar ele. Ele não tem GPS. Não tem mídia social para dizer onde é a próxima aparição dele. A oportunidade é agora. Eu preciso voltar aos pés do Filho de Deus agora. E ele sai da lógica e ele volta. Os outros 9 correm e ele volta para Jesus. E o mais interessante é que quando ele volta a Jesus, ele só chega e agradece e volta correndo. Não. O texto fala do quê? Que ele se lança, que ele se rasga, que ele se entrega. E aquilo comove, e os apóstolos olham aquilo e falam, uau! Mas Jesus para com toda sobriedade e serenidade e faz uma pergunta. Qual era a pergunta? Cadê os outros 9? Ele sabia, mas ele queria dar uma lição para aqueles apóstolos. Ele queria dar uma lição para mim e para você. Que muita gente, quando está na dificuldade, sabe exatamente onde ir. Mas quando recebe a bênção, esquece exatamente onde deveria voltar. Então, se você tem se entregado pela obra de Deus, se você tem pagado o preço, entrado em guerras, não espere reconhecimento humano. Porque a chance disso acontecer está tangenciando ao quê? Aos 10%. Matemática pura, matemática aplicada. A chance de alguém vir te reconhecer pelo que você fez por ela é 10%. Não passa disso. E ainda te digo que para nós talvez seja até menor, porque era Jesus. Mas isso quer dizer que Jesus parou de fazer? Não, ele seguiu fazendo, porque ele precisava nos ensinar que nós precisamos fazer para ele, por ele. Não esperando reconhecimento, abraços ou afagos. Não, de forma alguma. E antes de orar para encerrar, eu quero te dizer uma última coisa. Os 10 encontraram a cura, mas somente um encontrou o quê? A salvação. 10 encontraram o milagre, só um encontrou a salvação. E eu quero terminar essa mensagem essa noite chamando exatamente essa reflexão.
Não basta receber o carinho, o afago e os mistérios de Deus. Nós precisamos receber o Todo-Poderoso no nosso coração, em espírito e em verdade. Declarando: Jesus, venha ser o meu Senhor e venha ser o meu Salvador. Se você acha que alguma dessas premissas está balançada na tua vida, eu me coloco à disposição para andar contigo, caminhar contigo e te ajudar a restaurar Ele no lugar onde Ele deve estar na sua vida. Amém? Incline a sua cabeça, eu quero orar por você.